Gente, por um instante eu achei que eu não ia conseguir voltar. Ai, deu tudo certo. Então, só para a gente finalizar aqui, né? Então, eu coloquei até um link aqui do Eu País, falando do vírus que melhoram a saúde. Só deixa eu ver um negócio aqui. Ok. Então, tem um videozinho, assim, se vocês acessarem essa página, tem um vídeo falando do estudo sobre essas boas bactérias, né? E aí tem realmente um artigo tem um artigo que fala, está em inglês e tem acesso livre esse artigo falando da importância dos vírus, né? Que esses vírus, na verdade, estão sendo estudados os vírus que estão na parede do intestino, que elas controlam as colônias de bactérias, né? Então, elas são do bem porque elas vão fazer esse controle bacteriano no trato gastrointestinal. Muitos deles também, muito desses, assim, porque como isolar um vírus, como fazer uma colônia de vírus, né? Então, é bem complicado, né? Precisa de equipamentos, precisa de material humano, precisa de tudo para poder desenvolver. Ciência não se desenvolve da noite para o dia, ciência demora para caminhar, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao corona? Assim, o que eu puder explicar, né? Porque, assim, o que se fala muito que o corona, o Covid, né, ele promove fibrose pulmonar, né? Então, como o vírus, ele precisa de um hospedeiro, ele vai usar as células que fazem um processo que a gente chama de hematose, né? Então, o que é hematose? A entrada de oxigênio, é o processo de difusão, né? De entrada de oxigênio e a saída do dióxido de carbono, né? Então, o que acontece? O Covid vai lá, usa essas células pulmonares como hospedeiro e acaba destruindo essas células pulmonares. Só que no local não entra, aliás, não ocorre o processo de regeneração. Não existe regeneração. Então, no local onde houve lesão, o que vai vir? Tecido fibroso. Só que o tecido fibroso ele não é elástico. Então, a pessoa vai sentir dor na hora de respirar, né? Porque tem tecido fibroso lá, altera toda a expansão de pulmão, vai formar edema, tem destruição celular, vai formar o que o pessoal chama de água no pulmão, né? Retenção de líquidos, porque está tendo destruição de células ali, né? Então, é bem sério. Então, as pessoas, quando fala de falta de ar, né? As pessoas estão sendo sutis falando falta de ar. Assim, a pessoa vai se sentir sufocada, né? Porque ela vai tentar respirar e ela não consegue. Né? O ar não consegue entrar. E aí a saturação de oxigênio no organismo começa a diminuir, né? Quando eu falo de saturação, é a porcentagem de oxigênio no sangue, tá? Então, quando começa a diminuir, aí começa a diminuir o oxigênio para todos os tecidos do corpo. Aí começa a vir a gravidade da situação, né? E se começa a faltar oxigênio no cérebro? Não é simplesmente a falta de ar, né? Tem outras consequências mais sérias aí, que não são muito divulgadas. Né? Mas para vocês entenderem um pouco realmente desses micro-organismos. Alguma pergunta? Não. Só quando vai acabar logo pra gente voltar pro facu. Pois é. Até quando vai ser como é que fica em casa lá, o hashtag fica em casa do Dória? Né? Até quando? Essa é a dúvida. Até segunda dia, não, até dia 22, né, depois do feriado. Isso. Dia 22. Até o dia 22. É que assim, até lá,
eles já fizeram vários hospitais de campanha, né? Então, assim, à medida que a população for voltando aos poucos, aí vai começar a aparecer os casos, vai aparecer muitos casos de pessoas com a doença, né? Então, assim, todo mundo vai pegar. É tipo assim, né? Ai, né? Tipo assim, não existe, não vou pegar. Todo mundo vai pegar, gente. É assim, Porque, na verdade, em São Paulo, né, acontecer. professor, a gente tem um problema de subnotificação, né? A gente Sim, testa muito pouco. Então, eu acredito que o número que tem hoje deve ser 4 vezes maior, tanto de infecção quanto boa parte das mortes. sim, A pode gente ser, está sim. muito aquém nos testes. Então, eu acredito que a quantidade de pessoas infectadas hoje é muito maior do que estão passando. Não é assim Sim. que a prefeitura está acobertando. Aqui não está testando, simplesmente isso. É, não dá para afirmar uma coisa que não sabe, né? E assim, o que pode acontecer é que com 80% das pessoas não vai acontecer nada. Ah, vai ter um resfriadozinho, uma gripezinha, né? Não é uma gripezinha, mas assim, Isso. os sintomas serão a menos, tá? Então, assim, não é para assustar também, né? Tipo assim, 80% vai passar super de boa. Mas uma porcentagem da população, não, a gente não sabe qual é a condição, né? Qual é a nossa condição? Você é cardiopata? Tem diabetes? Toma algum medicamento de uso contínuo? A gente não sabe quais serão as reações da doença com pessoas que estão nessa condição. E às vezes a condição do momento. Às vezes a pessoa muitas vezes não tem cardiopatia, não tem diabetes, mas por alguma outra doença ela está com a imunidade baixa, né? E acaba O sofrendo com estado isso. emocional é muito, interfere bastante, viu? Assim, porque assim, o nosso comportamento emocional, quando eu falo de comportamento emocional, são aqueles comportamentos que a gente apresenta diante a uma determinada emoção, né? Então, por exemplo, quando você está feliz, como que é o seu comportamento quando você está feliz? O corpo fica bem, eu fico gesticulando, falo mais, esse é um comportamento, né? Então, a área que controla o comportamento emocional é a mesma área que controla o comportamento emocional também controla a atividade visceral, né? Quando fala de atividade visceral, significa que está controlando o coração, controlando sistema respiratório, sistema digestório. Então, realmente, as emoções, elas interferem sobre todos os sistemas do corpo, né? Então, se a pessoa não está emocionalmente equilibrada, não está bem, possivelmente ela tenha, não é que vai, né? Não dá para falar, que eu falei, na biologia nunca dá para falar que é 100%, mas ela pode desenvolver a doença e morrer daquilo, ou não. Exatamente. Hoje a gente tem as crises de ansiedade, que é a doença do futuro, né? Sim, É a doença que está pegando todo mundo aí, que se transformou numa doença na verdade, então é complicado mesmo. sim, sim. É, o que, o que fazer para não gerar ansiedade, né? É, centrar, né? Então, tipo assim, fala assim, vai fazer meditação, né? Tem gente que fala assim, mas essas coisas muito assim, muito. Parece que não tem nada a ver, gente. Sabe o que é meditação? Meditação é você. O estado de meditação, na verdade, é você ficar acompanhando a sua respiração. Então, você fica lá acompanhando, inspira, 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 inspira. O que você está fazendo com esse processo de inspiração e expiração? Né? Lá no comecinho da aula, eu falei lá do ciclo da ecologia, né, das plantas que produzem a glicose a partir da luz solar e que depois as nossas células fazem respiração celular. Então, se você fornece mais oxigênio para o nosso organismo, você vai manter um equilíbrio melhor. Fornece mais oxigênio, vai fornecer um equilíbrio melhor para as nossas células. Né? Então, também tem esse lado fisiológico, né, que às vezes as pessoas não entendem, que acham que é coisa assim, tipo, sei lá, que é coisa de religião, que não sei, né, as pessoas pensam coisas diferentes. E que está relacionada mesmo com a fisiologia, com processos fisiológicos do organismo, né, tudo tem uma explicação. Tomar sol, né, falar assim, tá falando, tá se recomendando muito tomar sol. Eu falo assim, vai tomar sol, mas é para o ideal era tomar sol do jeito que a gente veio ao mundo, né?
Mas assim, por quê? Porque, na verdade, a gente precisa da luz solar, tá? A gente precisa da luz do sol, não é nem o calor, né? Porque às vezes a gente vai cheio de roupa, porque agora esfria um pouco, né? Vai cheio de roupa pro sol. Não é o calor do sol, mas a luz do sol, né? Os fótons emitidos pela luz solar, elas são captadas pelas nossas células da pele e convertem moléculas em moléculas de vitamina D, tá? E a vitamina D, que a pessoa está suplementando com coisas, na verdade, está suplementando com medicamentos que é comprado na farmácia, né? Poderia muito bem ficar no solzinho 10 minutos para melhorar a imunidade, né? Então, isso também é um fator que vai auxiliar na saúde das pessoas. Só que hoje a gente está num período, né? A gente estava vivendo um período que as pessoas estão com deficiência de vitamina D. Né? Você vai conversar com as pessoas, tô com deficiência de vitamina D, tô tomando suplemento de vitamina D. Por quê? Tá dentro do ônibus, tá dentro do metrô, que é no subsolo, tá dentro de casa, dentro do escritório. Não tá no sol, não tá na rua. Salvo algumas exceções que a pessoa trabalha na rua. Mas quem não trabalha em escritório é de casa para o trabalho e é dentro do carro, metrô, casa e escritório. Pega sol. Né? Então, é por isso que começa a ter carência de vitamina D. Eu tô falando por mim também, né? Porque eu descobri sem querer que eu tava com carência de vitamina D. Aí vai lá. Né? Quando eu lembro, 10 minutinhos embaixo, lá, fico lá tomando sol. Né? Então, na verdade, o que a gente precisa é da luz do sol, os fótons. Os fótons precisam alcançar as células do corpo, não é o calor do sol, tá? É a luz do sol. Alguma outra pergunta? Não. Não? Já Não. estão cansadinhos, né? Já são, que horas são? Já quase 15 para as 10. Gente, não tendo mais uma pergunta, nenhuma mais outra pergunta, eu vou encerrando por aqui. Foi um prazer. Essa aula foi Tá bem. bom, obrigado, viu? Foi assim, foi complicado assim no sentido de cair o sistema, tal, né? De a gente tentar fazer pelo Collaborate e não conseguir. Mas sempre é um prazer estar com vocês aí e poder dar uma aulinha. E fiquem sempre à Muito vontade obrigado. para fazer A as aula foi perguntas. excelente. Tá ótimo, Obrigada. obrigado, Tá professor. bom, obrigado, viu? Eu acredito só um posicionamento, não sei se os meninos que estão aí na sala também concordam, mas eu estava lendo aqui no nosso grupo aqui do WhatsApp e muitas pessoas acabaram não entrando pelo fato de ter sido pelo Zoom mesmo. Então, muitos deles estão inseguros de estar entrando nesse aplicativo. E como eu vi que a senhora já temos para as próximas semanas as aulas agendadas, né? Se de repente a gente conseguir fazer pelo Teams, que a gente vem fazendo com o professor Eduardo e o Erivelto, né? Eu acredito que o número de pessoas que irão participar da aula será É maior. maior. Isso. Na verdade, eu estava tentando acessar o Teams aqui no meu computador e eu não consegui. Assim, eu com tecnologia, assim, sou meio limitada, né? Então, assim, eu não consegui colocar o Teams ainda, mas eu vou me esforçar para tentar colocar, tá? Eu sei que existe essa preocupação em relação ao Zoom. Na verdade, o que eles estão preocupados com o Zoom é hackear informações, né? Estão falando de captar senha, tal, não sei o quê, mas para mim é mais captar informação, porque é um meio de fazer reuniões e às vezes tem reuniões que são sigilosas, né? Não no nosso caso, porque se o hacker viesse entrar numa aula nossa, assim, seria muito proveitosa para esse hacker, né? Mas assim, eu acho que tem eu acho que é por aí, né? E também, sei lá, também se não fake news de outras empresas para que outros aplicativos sejam utilizados. Mas eu vou tentar entrar de qualquer forma, eu vou tentar colocar o Teams no meu computador. Perfeito. Que o Obrigado, professor. Collaborate mesmo, já, tipo assim, a segunda vez, né, que eu entro com vocês, a terceira, e assim, não deu certo, né? Assim,
Não dá para falar que eu não tentei, né? Tentei utilizar, porque na verdade a gente está sendo forçado a utilizar o Collaborate, mas não está dando certo. Não, perfeito. Alguma Maravilha. outra uma questão? Não. Não? Não. Então tá bom, gente. Bom descanso para vocês e até a próxima aula. Também. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.